Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod 7 em São Paulo, estamos começando mais um Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley, o Iguchi, para mais um episódio, portanto segura no corrimão que hoje vai ser bom demais, hein? Com quem estamos? Marcelo Carvas. Marcelo Carvas, dê um oi para nossa galera aqui, Marcelo. Oi pessoal, obrigado pelo convite, fico muito honrado. Fala pra gente o que você faz. Sou cirurgião plástico aqui de São Paulo, fiz todos os meus estudos, formação na USP, hoje só opero aqui em São Paulo e acabo fazendo mais nariz, mas faço todas as outras cirurgias plásticas também. Excelente, hein? Então, para você que está acompanhando o Papo de Escada, se interessa pelo tema, não deixe de nos acompanhar, de seguir o Papo de Escada nas redes sociais, de inscrever-se no nosso canal no YouTube, conforme está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo, e também uma animaçãozinha bonitinha aqui agora. Clica aqui, se inscreve no canal do Papo de Escada, siga a gente nas redes sociais e dê essa moral pra gente. Nunca te pedi nada, hein? Fala as redes. Redes sociais, @Papo de Escada em todas as redes sociais, você encontra a gente lá. E também no LinkedIn, né? E também no LinkedIn. Estamos no TikTok. Também. Não deixe de nos acompanhar por lá, certo? Comecemos aí, meu amigo Wesley Iguchi. Tá. Vamos lá. Vou chamar você de Cello. Chama ele de Cello e depois, assim, não estranhe o fato de um narigudo estar com um cirurgião especializado em nariz e não ter operado ainda. Isso é uma questão de tempo. Não. Vamos lá. Ia pedir para você falar um pouco da sua clínica, o nome dela, onde que ela fica. Então a gente está na Clinic Carvas, é uma clínica nova, a gente mudou faz pouco tempo, começo do ano na verdade. É aqui no Itaim Bibi, na Bandeira Paulista, super fácil ali. E a gente montou uma estrutura super completa para atender o paciente desde o começo até o final do tratamento e inclusive um centro cirúrgico que a gente consegue operar lá, fazer cirurgia com toda a segurança, toda a equipe. A mesma equipe que opera no hospital, opera lá, tudo igual, só que fica muito mais dinâmico, muito mais prático e muito mais discreto. Tem muito paciente que não quer mostrar que operou, não quer fazer internação no hospital, ficar esperando ali, né? Então a gente consegue ter uma estrutura super completa com a maior discrição, que é super legal. Uhum. Bacana, hein? Acho melhor de conhecer a história dele desde o comecinho para saber como ele se interessou pela cirurgia plástica. Né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho da sua infância, como que foi, quantos irmãos, tudo mais. Eu sou o irmão do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Acabaram que os três fizeram medicina, acho que por influência da minha mãe. Eu acho que minha mãe falava, se vocês não sabem o que fazer, estuda pro mais difícil. E vai estudando pro mais difícil, que na época era medicina. E aí chegou lá, a gente sempre estudou para mais difícil, prestou, entrou, foi indo. Então, acabamos fazendo os três medicina. E aí, sempre gostava dessa área de cirurgia, que é uma área muito mais ativa, mais resolutiva, que pega. Parece uma marcenaria, assim, que você pega e resolve. E eu sempre fui muito de trabalhos manuais. Então, precisava pregar um quadro em casa, eu que fazia, eu que media. Então, eu gostava dessa área. Daí fiz medicina na USP, cirurgia geral na USP. Na cirurgia geral fui me encantando cada vez mais pela plástica mesmo. E aí também fiz cirurgia plástica na USP e depois me especializei em nariz, que é uma área muito encantadora. Porque assim, enquanto que nas outras áreas de plástica a gente está meio que correndo atrás do tempo. Sobrou uma pele aqui, vamos tirar o excesso de pele. Sobrou uma pele aqui, tira. Então, a gente está correndo atrás do tempo. Eu ganhei um peso, vou fazer uma lipo. A gente corre atrás do tempo. No nariz, pelo menos, não. A gente está criando uma oportunidade de acertar uma coisa aqui que não foi assim. Então, enquanto nas outras cirurgias a gente está correndo atrás do tempo, no nariz a gente está modelando. E uma coisa que é muito legal é que, pelo menos para mim, o nariz a gente faz bem customizado. Uma pessoa alta precisa de um nariz maior. Uma paciente japonesinha mais baixinha, a gente pode deixar menor. Nesse negócio de uma pessoa alta precisa ter um nariz maior, eu tinha que ter então 3,14 metros para ficar proporcional. Mas tudo bem. Ou eu cresço ou eu opero o nariz, acho que é mais ou menos isso, né? É que nem aquela história. Pro meu peso eu precisava ter 3 metros. Né? Você vai tem isso. Tem muito disso. Cara, você tá gordo? Não, eu tô no peso, é que eu tô baixo, né? E aí, os ossos pesados. Exato. E aí, hoje em dia, eu acabo fazendo 80% de nariz. Às vezes, até associa com outros procedimentos. Mas também faço, de vez em quando, outras áreas. E nariz é uma área muito específica na plástica. Muito específica, a ponto de muito cirurgião plástico assim, eu faço tudo menos nariz. Vai com tal pessoa.
Porque é uma coisa muito central na face e não só isso, mexe muito com o psicológico, né? Então, na nossa clínica, entrando naquele assunto de clínica completa, a gente tem uma psicóloga, que o paciente já passa com a psicóloga já antes de operar, segue com a psicóloga por mais uns meses aí, porque é a fase de transição. E não é fácil, todo dia olhar no espelho tá um pouquinho diferente. Claro que à medida que vai passando os meses, vai pegando mais formato. Mas não é fácil, é uma transição que é difícil. Então, até a clínica, ela se modela para essa dinâmica. Por isso que cada vez mais a gente faz mais nariz. Eu tenho um monte de perguntas sobre nariz. Não sei porquê. É um podcast ou é uma consulta, na verdade. Consulta, eu tava sem dinheiro. É. E aí eu falei, o que é mais caro, a consulta ou o estúdio? O estúdio tava mais barato. Entendi. Mas agora falando sério, queria voltar um pouquinho ainda na sua infância. Seus dois irmãos são também da plástica ou acabaram seguindo? Não, cada um foi para uma área. Eu tenho uma irmã mais nova que é dermatologista, e meu irmão mais velho é cirurgião, gastrocirurgião, mas cada um... Todo mundo meio resolutivo, assim. E sua mãe que incentivou, ela não é médica? Não, é professora. É professora de francês, quando a gente era mais novo, de inglês também. Caramba. Mas eu acho que pelo fato dela ser professora, ela estimulou a estudar muito. E a gente pensava em várias coisas, ela falou assim, pode pensar em tudo que vocês quiserem, mas se prepara para o que for mais difícil. E foi indo, e todo mundo acabou entrando no mais difícil na época, eu não sei como está hoje em dia. Uhum. E aí quando você começa na cirurgia, você já tem meio claro, na medicina, você já tem meio claro a cirurgia em si, ou você estava aberto a... Putz, sempre a área cirúrgica, sempre a área cirúrgica, São várias sub-áreas que têm partes cirúrgicas, mas sempre nesse foco. Então tem neurocirurgia, que não é a residência de cirurgia geral, você vai direto para uma residência de cirurgia. Também pensei uma fase. Mas sempre nessa coisa mais resolutiva, sabe? Que você vai lá, resolve e tal. Em que momento que você teve esse estalo, assim, que você queria, de início, ser médico mesmo? Eu tenho um tio que sempre foi uma influência, assim, que a gente convivia bastante, viajava, que ele sempre estimulou, assim. Mas eu acho que foi mais a pressão ali da minha mãe e tal, sentindo. E a faculdade realmente é uma coisa que te abraça, né? Porque é aquilo, você estuda muito para entrar, mas depois que você está lá dentro, você começa a curtir toda a estrutura. Não só de faculdade, que é uma super faculdade, mas toda a estrutura que vem junto, uma comunidade, um clube, um teatro da faculdade. Você vai se envolvendo, dali a pouco você tem amigos que você conheceu faz 2 anos, que parece amigo da vida inteira e que te continuam acompanhando, mandando paciente. Então, putz, você entra num negócio ali que te abraça, você não sai mais. Então, é super encantador. Cara, acho que a medicina, talvez junto com a engenharia, sejam as carreiras mais concorridas, né, da USP, né? E deve ter sido um negócio assim, um processo de estudo... Você abriu mão de muita coisa, né? Muito. No final da adolescência, ali, começo da vida adulta, para poder estar lá, né? Tanto é que, assim, eu sempre frequentei um clube aqui em São Paulo, o Clube Pinheiros, que, assim, eu ia todo dia. Sempre morei perto do clube, ia todo dia. E aí, na época do cursinho, que estudava o dia inteiro, eu só saía de casa para uma coisa, para ir tomar banho no clube, porque pelo menos eu dava uma espairecida. Saía de casa, tomava banho no clube, voltava para casa para estudar mais. Então, por uns 3, 4 anos que eu frequentei o clube só para ir tomar banho. 5 minutos voltar, porque espairecer. Podia tomar banho em casa, mas pelo menos eu saía, via gente. Mas é isso, você abre mão de uma coisa para conseguir outra. Coincidiu a época de estudo com seus irmãos, assim? Ou... Sim. O meu irmão mais velho, foi engraçado que ele se formou 1 ano antes no colégio, fez 1 ano de cursinho, não passou. E aí eu cheguei na sequência. Então, o 2º ano de cursinho dele, eu fiz junto com ele. A gente sentava lado a lado no cursinho. E eu era meio envergonhado assim, no cursinho, aquela classe de 180, 200 pessoas. E ele já conhecia o pessoal que tinha feito cursinho no ano anterior. Aí eu dava uma cotovelada. Ô, Fê, pergunta isso aí. Aí ele levantava a mão e perguntava. Ô, Fê, pergunta isso aí. E aí eu não sabia, ia no quarto dele à noite. Ô, como que é isso aí? No final das contas deu tudo certo. Ele também passou no mesmo ano. Também faculdade super boa. Que legal. Ele é desenrolado, né, Fernando? Então cada um passou numa faculdade, as 2 super boas, no mesmo ano. Então, só faltava ter passado a mesma, né? Então.
Fui por pouco, mas as duas ótimas, as duas públicas. Eu fiz a USP, ele fez Unifesp, então foi excelente. Estudamos junto. No final das contas, no começo do ano ele me ajudou muito, no final do ano a gente um estimulava o outro. E era engraçado que eu estudava até tarde, sei lá, meia-noite, 1h, eu querendo dormir, eu abri a porta do quarto para ver se ele já tinha dormido. Ainda está acordado, falei assim, vou estudar um pouquinho mais, porque se ele está estudando, eu vou estudar também. Ficava uma competição saudável, assim. Uma competição saudável, estimular, um estimulava o outro, a gente estava sempre na mesma sala, então um ajudava o outro, foi bom. Bom demais, cara. Bom, vamos pro nariz? Vamos. Bom, primeiro assim, vou começar então com uma coisa, assim, o pessoal acha que pode chegar lá, assim, lógico, podem, né? Mas o profissional ele tem todo, como se diz, um protocolo, não vou dizer nem protocolo, mas tem medidas, que são assim, para ter uma harmonia conforme aquele rosto. Então, assim, não é o que ela quer, mas o que é mais indicado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é um ponto super importante, pelo menos na minha área, assim, do nariz. Às vezes o paciente não sabe o que é melhor para ele. E a gente tem que impor limites ou mostrar qual que é a direção que a gente vai. Se por acaso a gente está vendo que o que a gente está propondo medicamente não bate com o que ele pensa, o que é melhor a ser feito? Não fazer. Porque se a gente fala pensa uma coisa, ele está pensando em outra, a gente conflita nisso, o melhor é não mexer. Não mexer. E a gente tem que identificar isso, pelo menos na minha área, na plástica, a gente tem que identificar isso, porque a gente quer trazer benefício. Às vezes, o benefício é não operar. Claro que tem paciente, quando a gente fala que é melhor não operar, sai chateado. E existe paciente que fala assim, o melhor é não operar. O paciente fala assim, poxa, então tirei uma pulga de trás da orelha, saiu daqui aliviado que o meu caso não é de operar, pronto, vou seguir minha vida. Então, existem esses dois. É claro que aqui tem paciente que vai sair do consultório e vai falar, então vou procurar alguém que faça. Passa em 1, passa em 2, passa em 3, tem alguém que vai fazer. Mas eu sempre tenho consciência tranquila que eu vou programar de fazer o que é melhor para cada um. Às vezes o melhor é não operar. Não é raro você negar, então? Não é raro. Não é raro. Eu nego bastante pensando no bem do paciente. Em nenhum momento na escolha médica é por conta de dinheiro. Então, ou até por vaidade sua de falar, não sei se vai ficar bom. É que assim, a gente, quando faz bastante, já sabe mais ou menos o paciente que vai se beneficiar ou não. E tem paciente que, para se beneficiar, passam uns meses sofrendo. Então, tem um rapaz que eu sempre gosto de contar a história dele. Veio para operar, melhorar o desenho da ponta do nariz. Operou super tranquilo. Ele falou assim, não, tá tudo indo bem, estou cicatrizando bem, mas olha, o meu nariz está um pouquinho maior do que era. É isso mesmo? Eu falei, não, é isso mesmo. Aí no dia seguinte, doutor, tá tudo tranquilo aqui, mas tem certeza que tá maior do que era? Tem certeza. Passou 2 meses, assim, opa, surgiu. Então, às vezes, para melhorar, passa por um período ruim. Por isso que é importante a gente ter uma estrutura, né, nisso. Então, por isso tem psicólogo. Tem psicólogo, passa comigo 2, 3 vezes por semana, faz drenagem linfática na clínica no rosto para ir desinchando mais. Então, é importante ter todo esse preparo. Mas é isso que eu falei, não é infrequente eu negar a cirurgia. Eu perguntei porque na hora que você estava falando me veio uma comparação que acho que talvez caiba bem pouco, mas que eu já tive um tatuador que recusou o que eu queria. Mas eu senti que foi muito mais por vaidade dele, de não se identificar com aquilo que eu queria, do que porque ia ficar feio ou não. Entendeu? Então, não sei se cabe essa comparação, mas acho que ou é questão técnica, né? Que tecnicamente não vai fazer sentido fazer, porque não vai ficar bom, ou não é recomendável, mas nunca por você deixar uma assinatura, entre aspas, na pessoa ali que você não vai gostar. Não. Na verdade, a minha assinatura é coisa natural. Eu quero que seja natural. O que eu mais gosto no consultório é quando a paciente vem e fala assim, tá todo mundo falando que eu tô mais bonita, que eu cortei o cabelo, perguntaram se eu fiz botox, se eu fiz um preenchimento. Ninguém falou que eu operei o nariz. Isso para mim é o melhor sentido. Quer dizer que o nariz combinou com a pessoa, não virou outra pessoa. Então, eu falo que a rinoplastia não é para chamar atenção para o nariz, é o contrário, é para tirar, por exemplo, brincando aqui com você, vamos tirar a força aí disso aqui. Passou um tempo, as pessoas, tá mais bonitão, o que aconteceu? Não, é para tirar a atenção do nariz. Hoje as pessoas olham, vê um ossinho, as pessoas olham, vê uma pontinha tal.
Passou 6 meses, as pessoas, opa, tá bonitão. Não chama mais atenção. Então, o nariz, a rinoplastia não é para chamar atenção no nariz, é para tirar. Por isso tem que ser natural. O que eu mais gosto é quando o paciente fala, ninguém reparou que eu operei. Opa, é isso aí. E geralmente, quanto é o tempo de recuperação de uma cirurgia dessa, assim? Porque, lógico que vai variar, mas qualquer... Para o resultado final, em geral, 6 meses. Agora, paciente que tem pele bem grossa, homem, paciente asiático, tem pele mais grossa, é mais tempo. Porque a pele grossa, ela esconde o que a gente faz por dentro. Então, o que é a rinoplastia? A gente mexe nas cartilagens internamente no nariz e mexe no osso internamente. E eu não faço nada na pele. A pele eu só levanto e coloco de volta. Então, se a pele é muito grossa, esconde o resultado. Uma coisa que eu gosto, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Imagina uma pessoa deitada numa cama. Se eu tenho um lençol por cima, dá para ver que tem alguém deitado ali. Se eu tenho um edredom por cima, eu não sei se tem alguém deitado ali, se tem uns travesseiros, se tem objetos, se tem um cachorro. É isso. A ponto de quando um paciente passa comigo a primeira consulta, uma pele super, ultra, mega grossa, eu falo assim, eu posso fazer tudo o que eu quiser internamente no nariz. Na hora que eu vestir a pele, não dá diferença. Então, o melhor, no seu caso, é não operar. Às vezes acontece. O paciente, às vezes, sai triste, mas aliviado. Fala assim, poxa, então eu vou tirar essa pulga de trás da orelha e vou seguir minha vida. Existem coisas que a gente pode fazer paralelamente com a pele para preparar. Mas, em geral, o resultado final, eu falo 6 meses a 12 meses. E quando você fala assim que não precisa de cirurgia, tem alguns procedimentos hoje em dia que ele não necessita de cirurgia. Eu não sei qual que é. Mas aqui tem tipo como se fosse uma massa. Não sei se é uma massagem que é alguma coisa ali. Existe um preenchimento que dá para fazer no nariz. Então, o preenchimento, que nem o preenchimento que faz na boca, você pode fazer um preenchimento um pouquinho mais espesso no nariz. É uma técnica de camuflagem. Imagina que eu tenho um ossinho alto aqui. Eu posso preencher um pouquinho em cima aqui. Essa camufla o ossinho. O ossinho ainda está lá, mas fica meio camuflado. Então, é super legal, porém, a maioria dos casos não se beneficia. E a gente também cabe ao médico falar assim, o seu caso dá para fazer isso. O seu caso não dá. E existe o caso de fazer uma ponte. Vem uma paciente, doutor, eu vou casar daqui 30 dias. Não dá para fazer uma cirurgia, dá para fazer uma coisinha, servir de ponte aí? Dá, você consegue fazer um preenchimentozinho aí para suavizar alguma coisa ou outra. Casou, depois da lua de mel, tirou foto, dá para fazer, já aconteceu bastante. Então, isso com relação ao preenchimento, você pode suavizar uma coisa em outra. E com relação a tratamentos de pele, existem tratamentos para a pele ficar um pouquinho mais fina. Nunca aquele edredom vai virar um lençol, mas o edredom pode virar uma coberta, que aí começa a ver o que está acontecendo por dentro. Então, tem casos de paciente que passa comigo e fala assim, não vai se beneficiar de uma cirurgia, pelo menos agora. Vamos fazer um tratamento de pele com medicações, Roacutan, etc. e tal. Volta depois de 3, 6 meses. Opa, agora aquele edredom virou uma coberta, dá para ver a cartilagem. Agora, o que eu fizer aí, você vai conseguir ver pela pele. Então, às vezes, dá para fazer isso. Tratamento medicamentoso ou de pele antes, opera para a gente ter um resultado. Se operasse de primeira, não ia ter resultado. O paciente passa meses inchado com nariz maior. Então, assim, é importante identificar quem vai se beneficiar e qual momento vai se beneficiar. E não só momento médico, mas momento também psicológico. Aquela paciente que chega lá e fala assim, o meu casamento não está dando certo, eu vou operar o nariz para reatar. Não, não é o nariz que vai reatar. Então, pode ser uma candidata boa para a cirurgia, estar no momento certo de preparo, porém um momento psicológico errado. Então, tudo isso a gente tem que identificar. Afinal de contas, é no nariz, está todo mundo vendo. Diferente de uma mama, está inchado, mas pouquíssima gente vai ver. Então, a gente toma super cuidado. Tem que saber. O nariz é meio que uma assinatura, né, do rosto da pessoa, Total. Eu acho que, assim, nunca pensei em fazer porque acho que vai mudar muito a ponto de perder minha identidade, talvez. Exato. Então, às vezes, pequenas diferenças é o que a gente precisa, não é para virar outra pessoa. Fora que aí se eu usar óculos um dia, e eu fizer o nariz retinho, ele vai cair. Então, melhor deixar ele aqui, porque ele já segura o óculos. Né? Já pensando no futuro. Não precisa nem daquelas perninhas do... Não precisa nem ter orelha. Eu posso... Mas não é legal. Tanto assim, eu tô falando como agora quem mexe com modelagem, né? E também muita perfeição não é legal. Fica artificial demais. Exato. Né? Exato. Porque a boneca é assim.
entendeu? Quando faz uma modelagem, o pessoal, nossa, que legal, faz tudo simétrico hoje no computador, que a gente já até conversou sobre isso. Aí fica certinho, assim, fica aquela boneca que você olha, ou a criança gosta, geralmente o adulto tem medo. É isso que acontece. De tão simétrico. De tão, porque fica muito até espantado, assim, né? Fica meio assustador. Isso quando é uma modelagem para filme, por exemplo, aí eles desligam a simetria e começam a deixar torto. Aí fica natural, porque não fica aquela coisa, você entendeu? Uhum. Isso. Agora, uma dúvida. Quando você faz a cirurgia, a abertura você corta nessa carne do meio? Faz uma incisão pequena através da columela. Aqui, bem aqui. Aí a gente acessa por aqui. Então, o único corte externo é isso aqui. E cicatriza super mega Não, bem. isso que eu ia falar. E quem tem queloide? Não existe queloide no nariz. Então por isso... Nunca por vi, isso. nem em livros. Então, não existe. Ah, doutor, eu tenho queloide na cicatriz da mama. Nariz, nunca vi, nem em livros, não existe. Mas, claro que a gente toma cuidado, a gente tira os pontos precocemente, tudo para não marcar. A cicatriz some. Às vezes, até quando precisa diminuir a asa, que faz uma cicatriz no lado, também some. Quando bem posicionada, some. Agora você me falou um negócio e fiquei com outra dúvida. Então quer dizer que quem tem queloide, por exemplo, vai no braço, barriga, deu lá. Se você fizer certinho, vai, sei lá, igual você falou que tira precocemente alguma coisa, ele some? Tem como você controlar isso ou quem tem? Quem tem. Uhum. E normalmente tem um fator hereditário. Então, paciente asiático tem bastante, paciente negro tem bastante e é bimodal. Então, é mais comum em pessoas jovens até os 25, para uma fase, depois com os 55 volta a ter. Mas assim, quem tem queloide no corpo pode voltar a ter. Agora, no nariz eu nunca vi. Interessante. Agora, será que é porque é cartilagem? Deve ser? Putz, não sei dizer. Às vezes tem uma teoria que em linha média assim, do rosto tem menos. Uhum. Mas do corpo tem. Tem paciente que tem espinha aqui entre os pelos, começa a ter queloide aqui. É chato. Queloide é uma doença benigna, mas que é bem maligna. Porque tem uns que vão aumentando. Então já vi caso de paciente que tem foliculite de tirar a barba. E vai virando queloide. Fica uma coisa tão grande, parece que está com um cachecol aqui assim. Não consegue abaixar o rosto. Então, é uma doença benigna, mas às vezes faz uma coisa tão grande que se comporta como um tumor. Sim. Agora eu ia te fazer mais uma pergunta, porque eu também já vi fotos assim no Instagram mesmo, de cirurgião que ele tem um nariz que é uma assinatura. Isso porque, por exemplo, assim, imagina, lá o paciente chega até ele já querendo um nariz padronizado praticamente. Como que é isso aí? Porque pelas medidas que tiram lá, que eu sempre vi assim, tem aquela, tipo um compasso, um negócio, você vai fazendo todo um estudo de linhas ali. Como que faz isso aí? Então, assim, cada cirurgião tem seu estilo de trabalho. Existe realmente cirurgião que é padronizado. Tem não é nem uma reguinha, é uma curvinha que coloca, faz todo um estilo. Para mim, isso não é o meu trabalho, a minha filosofia. Eu quero que cada um seja de um jeito. Um exemplo que eu gosto de dar. Eu operei a minha namorada. Ela tem 1,80 de altura. Como que eu vou fazer um nariz pequeno numa mulher de 1,80? Agora, vem uma japonesinha de 1,55, eu posso levantar e continua sendo dela. Esse ano eu operei um rapaz de 1,96. Quase não cabia na maca do hospital. Como que eu vou deixar o nariz pequeno num rapaz desse tamanho? Então, para mim, no meu conceito, é para suavizar, mas continuar sendo ele. Às vezes, já o paciente fala assim, doutor, minha mãe, que mora lá em outro estado, falou que eu estou mais bonito, não reparou que eu operei. Eu falei, que bom, continua sendo você, tirou aquela força e está mais bonito, isso que importa. Então, eu fujo dessas padronizações. Inclusive, no consultório, quando a gente tira as primeiras fotos, eu faço tipo uma simulação no computador. E essa simulação eu já faço meio que baseado nas proporções faciais de cada um. Imagina, um rapaz tem um rosto super largo. Como que eu posso afinar o osso aqui? Vai ficar um rosto largão com uma coisinha pequena. Não posso. Então, é tudo uma proporção. Inclusive, quando o paciente chega me mostrando foto de outras pessoas, eu olho, claro, mas não dá para comparar. Não dá para comparar. O rosto, esse nariz é bonito no rosto dela. Se eu coloco no seu, não encaixa. Tem casos que a gente deixa um ossinho para manter uma certa harmonia. Então, por exemplo,
Uma paciente japonesa que tem o terço médio da face mais achatado. Se o nariz fica pequeno, fica tudo muito côncavo, fica tudo meio côncavo. Então, às vezes, uma minigiba dá uma certa harmonia. Então, tudo isso a gente conversa. Caramba. Então, na simulação que eu faço no consultório, eu faço meio que baseado no que a gente conversou, mas baseado também no formato do rosto, na estatura. Tudo isso entra em conjunto. Dá pra falar que esse pré é tão importante quanto a cirurgia? 50-50? Tudo. Tão importante quanto a cirurgia. Inclusive, essa simulação me serve de guia para a cirurgia. Então, na cirurgia eu tenho uma reguinha que eu coloco na paciente, não para padronizar, não é uma régua para padronizar o nariz. Não, é para a reguinha para eu reproduzir o que eu produzi na simulação de cada paciente. Então, outro dia veio uma paciente e falou assim, nossa, eu tenho medo daquela reguinha. Eu falei, é o contrário, a reguinha não é para padronizar, a reguinha é para a gente individualizar. Ó, nesse paciente a gente vai baixar o osso 2 mm, subir a ponta a 2 mm. E no outro paciente, eu coloco a reguinha para manter. Imagina um paciente que eu quero manter o perfil, só quero melhorar o desenho da ponta. Eu mantenho. Então, a reguinha é para manter. Começa a cirurgia assim, termina a cirurgia igualzinho. Então, a reguinha também dá um conforto. E as mudanças chegam a ser essa medida, assim, 2 milímetros? Às vezes menos. Caramba, já muda totalmente? Às vezes menos. São mudanças, 1 milímetro faz muita diferença nessa área. Caramba, eu não imaginava. Eu fazendo os bonecos tudo bem, mas não imaginava que no Perguntar, desses anos 2000 pra cá, teve uma enxurrada de reality show de cirurgia plástica, né? Isso ajudou ou atrapalhou a cirurgia? Porque assim, o que você falou pra mim do nariz, eu já vi desencapar em programa, o cara tira, parece que tá uma capa mesmo, ele tira assim o nariz, mexe lá, faz o que tem que fazer. Alguns casos quebra o osso, né? A maioria quebra o osso. A maioria das cirurgias de nariz quebra o osso. Olha o medo do Roger agora. Só que, mas é engraçado, porque o pós-operatório é muito tranquilo em termos de dor. Muito tranquilo. Por isso que o olho fica roxo? Fica roxo, mas não dói. Então, às vezes, chega a paciente no consultório bem roxinha, fala assim, ai, tá doendo. Não dói nada. Então, a maioria, a gente quebra o nariz, mas a paciente, se ela não se preocupar, ela não sabe se quebrou ou não. Teve paciente que passou 1 ano... Tá de alta, tá super bem, fala assim, esqueci de perguntar, quebrou meu nariz? Quebrou, mas não muda. Então, a maioria das vezes a gente quebra o osso, raspa o osso, modela o osso. Mas o do Roger, assim, por exemplo, tem que... Deixa eu ficar de perfil aqui pra galera que tá assistindo O do Roger, tá filmando aqui? O do Roger precisa, assim, tirar quantos quilômetros, mais ou menos? Então... Não, o meu tem que fazer o Debrecht, tem que fazer, tipo, uma construtora. Na verdade, eu sou cirurgião plástico, não mágico. Né? Tá vendo? Mas tem casos que tem que colocar um pedaço da coluna, não tem? Da costela. Da costela, coluna. O cara não anda, fica o nariz perfeito. E não anda. Tá bonito? Pô, cara, não pode. Não, mas quando a gente precisa de muito material para o nariz, a gente precisa tirar de algum outro local. Do próprio corpo. Pra não... tá longe do microfone. Do próprio corpo, para não ter rejeição. Então, a gente tira uma costela, mas não o osso da costela, a gente tira a cartilagem da costela. A cartilagem da costela a gente consegue modelar. Então, por exemplo, um paciente oriental que não tem nariz, sabe? Aquele que fica praticamente reto, a gente tem que tirar material de algum lugar. E não existe, existe, mas a gente não usa prótese de nariz. Por quê? Porque infecta muito. Se a gente coloca um pedaço de silicone aqui, depois de 2, 3 anos, 10 anos, infecta. Então, o melhor material é o material do próprio paciente, que não vai ter risco de rejeição. A gente faz um corte escondido embaixo da mama. Assim. Em mulher é como se fosse a cicatriz de prótese de mama. Tira um pedacinho da costela, a gente consegue aumentar o nariz, reestruturar e tal. Então, para mim, quando que eu uso costela? Quando a gente precisa aumentar o nariz muito, ou quando o paciente já mexeu no nariz por algum motivo, já usou as cartilagens do nariz. Se for um homem oriental, ele vai pegar da costela, vai ver, ele já usou a cartilagem para aumentar outra área, né? É igual você vai colar um chiclete embaixo do... Já tem um chiclete lá. Já estiveram aqui. Falando em homem e mulher, como que tá a proporção de pacientes? Homem aumentou bastante recentemente. Eu acho que uns 30%, 35% são homens. Caramba, já tá aumentou legal bastante, então, hein? Aumentou bastante. Homem tá se cuidando, mas é aquele negócio. Não quer parecer que operou. Então, some da academia por um mesinho. Normalmente pega férias. Na pandemia, muita gente operou e nem saiu de férias. Só desligava a câmera. Porque não é uma cirurgia dolorida, você não fica de cama. Então, muita gente operou ali uma sexta-feira. Na semana seguinte, desligou a câmera ali, falou que estava com problema na webcam,
trabalhou normal. Porque você pode, no dia seguinte, trabalhar de computador e tal. Não pode fazer ginástica, tomar sol. Mas é muito tranquilo a recuperação. Caramba, a evolução, né, da medicina como um todo para a cirurgia plástica também foi impactante. Eu digo pelo seguinte, a gente conversou aqui com o Dr. Rodolfo, né? E ele é especialista em cirurgia de coluna minimamente invasiva. E aí ele falou, a forma como ele opera uma hérnia hoje, perto do que já foi no passado, já mudou totalmente. Na plástica também foi assim? Também. Então, eu fui o primeiro cirurgião no Brasil a fazer a rinoplastia ultrassônica. A gente tem um aparelho que vibra em altíssima frequência e ele corta o osso ou raspa o osso como se estivesse cortando uma manteiga. E aí durante a residência, em vez de sair de férias na residência, eu sempre ia procurar algum estágio internacional. Então, fui para a Turquia, fui para os Estados Unidos, fui para cima, para baixo, para a Bélgica. Teve umas férias da residência, não era nem cirurgião plástico ainda, era residente. Eu fui para Paris, fiquei com o Dr. Olivier, que é o pioneiro da rinoplastia ultrassônica. E aí voltei para o Brasil, a gente arranjou um aparelho, um piezo, que é da rinoplastia ultrassônica, e eu fiz a primeira junto com o meu chefe da residência, Dr. Ishida. A gente fez os primeiros casos no Brasil. Que ano isso? Em 2015 que eu fiz o primeiro. O primeiro do Brasil eu fiz com o meu chefe aqui, porque eu fui lá para a França. E aí, o que acontece? O rinoplastia ultrassônica, a gente consegue raspar o osso sem ter que quebrar tanto com martelo e escopro. Então, até 10 anos atrás, era martelo e escopro para quebrar o osso. Hoje, a gente consegue cortar o osso como se estivesse cortando uma manteiga. Caramba! E aí, nessa, sangra menos, fica menos roxo, incha menos. Então, assim, avançou muito a tecnologia. A gente consegue... Os pacientes hoje... Claro que um ou outro fica roxo, mas é bem menos roxo. Antigamente, até o branco do olho ficava roxo. Agora não. Tem paciente que vai lá, tá com um gessinho. Se não fosse pelo gessinho, você não saberia que operou. Não ficar tão roxo mais. Então, a tecnologia veio para ajudar. Essa fase do gessinho dura uma semaninha? Uma semana com gesso, com pontos. Depois que tira gesso e o pontos, então depois de uma semana, eu deixo mais uma semana com um curativinho mais discreto, begezinho. A época do ano interfere também? Mais no frio, mais no calor? No inverno, para todas as cirurgias plásticas, no inverno incha menos. Imagina, você faz uma lipoaspiração, vai inchar pra caramba. No verãozão, mais ainda. Ainda colocando aquela cinta modeladora. É um sofrimento. Então, no inverno, todas as cirurgias plásticas sangram menos e incham menos. Mas o resultado final não muda. É só o pós-operatório que é um pouquinho mais chato. Se bem que hoje é relativo esse negócio de inverno, né? Estamos no inverno agora. Estamos no inverno. Hoje foi o dia mais quente da história de agosto, né? E você viu o final de semana como vai ser? Frio do caramba, né? Frio do caramba. Agora, essa cirurgia ultrassônica, ela é mais precisa? Porque eu imagino que... Ela é bem precisa. No martelinho tinha algum risco de 1 milímetro virar 3 milímetros, por exemplo? O que acontece é que, às vezes, quando você está fraturando uma coisa, você deve saber. Quando você está marcando uma coisa dura, sei lá, uma madeira, essa fratura ela pode correr para outro sentido. Tipo um raio. Quando o raio dispara, ele faz assim. Sim. Na martelada, eu posso fazer essa fratura cominuir ou desviar do caminho que você queria, né? Enquanto isso, eu estou cortando o osso. Então, eu consigo modelar. E assim, às vezes, o osso é largo. Sei lá, o osso tem 1,5 milímetro. Eu consigo raspar o osso sem quebrar inteiro. Caramba, Então, antes a gente teria que tirar um pedaço. Com a rinoplastia ultrassônica, a gente consegue cortar uma fatia, emagrecer o osso. Então... Ele é mais suave, né? Mais preciso. Nem imaginava. Eu tava na época do arrebentar mesmo o nariz, modelar, depois já era. Tem casos de... Eu fiz desvio de septo, eu lembrei de mais uma que eu fiz, foi desvio de septo. Até hoje eu não tenho muita sensibilidade na ponta aqui do nariz. Mas também é pelo tamanho do nariz, né? A gente sabe que demora um pouquinho pra chegar. Volta, com o tempo volta, talvez uns 8 anos volte. Mas você faz também isso? A parte não tão estética, a mais... Funcional? Tem que fazer, tem que associar. Não adianta, pelo menos na visão moderna da rinoplastia, não adianta eu ter um nariz bonito por fora e internamente não está funcionando. Então, o desvio de septo tem que tratar junto, tem que ver se tem uma carne esponjosa, tem que resolver essa parte junto. Então, até 15 anos atrás, o cirurgião plástico padrão não se preocupava com isso. Nem olhava se tinha desvio de septo ou não. E hoje não, é o contrário. A gente sempre tem que fazer uma tomografia, ver como está internamente, tem um desvio, tem que tratar, tem que associar. Não adianta... A função é junto com a estética, andam juntas, sabe? Eu acho que eu peguei um otorrino muito bom porque ele... Não sei se estou falando besteira, tá? Mas ele diz que
eu corri o risco de, no desvio do septo, despencar meu nariz e ficar um negócio muito mais feio do que já é. E aí ele parece que pegou uma cartilagem lá de dentro e usou pra meio que sustentar. Pra sustentar. Falou, vai continuar feio igual, não vai aumentar a feiura. Eu falei, caramba, ele já tinha noções de plástica, talvez. Né, porque às vezes depende da posição onde está seu desvio. Se a posição é muito caudal, assim, muito para baixo, pode afetar a sustentação da ponta. Então, realmente tem que balancear. Não, achei genial, cara. Ele falou, você vai sentir, vai ter um pouco de perda de sensibilidade por um tempo e tal, mas vai ficar legal. Cara, e o processo eu achei super tranquilo, assim. É óbvio que sangra pra caramba e tal. Mas, pelo que você falou, se eu tivesse feito uma estética junto com essa aí, tinha sido suave. O pós-operatório não muda tanto. O que muda quando faz a estética junto? É que não pode dormir de lado. Imagina, você está com o nariz recém-operado, com gessinho. Se você deita de lado, enfia o rosto no travesseiro, pode querer empurrar. Mas é basicamente isso, dormir um mesinho de barriga para cima. O resto é tudo igual. Não vai fazer ginástica, senão sangra o septo, não vai usar rinossoro. Então, a única coisa é dormir de barriga para cima. Pós-operatório não muda tanto. Não muda tanto. Agora eu vou puxar para outra parte próxima ainda. Como chama? Bigode chinês? Bigode chinês, isso aqui? Como que é isso aí? Porque assim, também tem muito disso que não basta, às vezes, só a cirurgia do nariz. Para ter uma estética melhor, ficaria também... mexer nisso do bigode chinês. Tem bastante casos desse, não tem? O bigode chinês, ele é multifatorial. Pode ser uma coisinha fundinha que você resolve com um preenchimentozinho. Putz, já envelheceu, tem muita pele, a gente precisa melhorar essa pele, levantar isso aqui. Quando levanta isso aqui, suaviza. Ou é pele tanto que tem que puxar isso aqui. Então, são coisas multifatoriais. Depende de cada paciente. Mas é isso. Às vezes, eu associo a rinoplastia com outros procedimentos. Um que eu faço muito é tirar gordurinha de algum lugar do corpo e, sei lá, suavizar uma olheira, suavizar um bigode chinês. É um preenchimento com gordura do seu próprio corpo. É a melhor coisa que tem, porque vai durar anos. Você não está pagando para uma empresa para comprar o ácido hialurônico e resultados super naturais. Imagina, sempre tive essa olheira. Coloca uma gordurinha, vai ficar anos aí preenchendo. É gordura do seu corpo, vai integrar, fica aí. Então, a gente associa. Nariz com preenchimento do bigode chinês. Nariz com olheira. Essa utilização de gordura do próprio corpo, ela é bem comum? Muito. Hoje não existe mais plástica sem fazer isso. Toda plástica a gente dá um refinamento com gordura. Então, por exemplo, o paciente vai e coloca prótese de mama. Só que ela tem uma mama um pouquinho afastada da outra. Então, colocou a prótese, ainda consegue colocar uma gordurinha aqui para suavizar essa transição, para ficar mais natural. Então, a gordura... hoje em dia é nossa amiga na plástica, não é nossa inimiga, a gente usa a favor. Antigamente era só tirar a gordura e colocar no bumbum. Hoje não, usa a gordura para rosto, suavizar uma coisinha aqui, melhorar a qualidade de pele. Dependendo de como você prepara a gordura, você consegue melhorar a qualidade de pele. Tem uma cicatriz afundada, você coloca uma nanofat, que é uma gordura preparada especialmente, melhora a consistência de pele, diminui fibrose. Então, essa gordura, desculpa te interromper, essa gordura também é usada para... alargar o lábio também? Faço também. Né? E papada, assim, você também faz? Porque isso é um procedimento que agora que tem muita gente que era dentista fazendo isso, né? Faz. Tá tendo uma grande invasão, assim, da área estética por dentistas, biomédicos. Era uma pergunta que eu tinha até... lembrei da bichectomia, que tem muito dentista fazendo, entre outras aí. Como é que tá isso dessa invasão? Na verdade, assim, no total, parece, a nossa impressão é que eles estão fazendo até mais que esse cirurgião plástico. Porém, entra no que a gente conversou aqui. É tudo indicação. Eu posso fazer bichectomia nos dois aqui. Vai ser benéfico? Não, para nenhum dos dois vai. Porque a bichectomia tem caso específico. Aquela paciente que tem o rosto super redondo, mas a paciente em si é magrinha. E outra, a bichectomia, quando faz em pacientes não bem indicados, envelhece um pouquinho o rosto. Então, imagina, você vai fazer uma coisa para ficar com um contorninho aqui, ela envelheceu. Bichectomia é aquele da bochecha? Tira uma bolinha de gordura aqui. Então, tira um pouquinho da jovialidade. Então, vem muita paciente no meu consultório que viu vídeo, sei lá o quê, que a bichectomia. Quero fazer. Eu falo assim, peraí, no seu caso, se a gente faz, a gente não está te trazendo um benefício, a gente está te trazendo uma sequela. E o cirurgião plástico que está... focado nesse negócio de seguir o paciente a longo prazo, sabe disso. Agora, um profissional não habilitado quer fazer para... por fazer. Sim.
Então, eu faço, porém, cada vez menos. É bem indicado o procedimento. E papada também está virando bem comum, Mesma né? Mesma coisa. A papada entra naquela história de multifatorial. Se for só gordura, é uma lipo. Resolve. Porém, normalmente não é só gordura. Tem uma certa flacidez de pele, tem um excesso de pele. O que a pessoa não médica, profissional não médico vai fazer? Só a lipo. O que acontece? Se tem muita pele, fica aquela pele de pescoço de galo aqui, sabe? Uhum. Mole, flácido, né? Não é? Então, assim, dá para fazer uma lipo de papada quando tem gordura? Super, mas tem que ter uma boa elasticidade de pele para essa pele grudar de volta. Se o profissional, seja médico, não identifica isso, você está gerando um problema. Assim, nossa, eu preferia aquela papadinha mais cheia do que essa pelanca de galo aqui, sabe? Quem puxou isso foi a tal da harmonização facial, né? Começou meio que com isso. Muito. E aí todo mundo falou, opa, peraí. Muito. Começou a arrumar outra parte e apareceu outra, é isso? Não, a harmonização virou, pelo que eu entendia, do lado não médico, né? Virou um procedimento que era rápido, prático e que mudava a identidade da pessoa para um nível melhor. E aí, assim, beleza, quem faz? Ah, esteticista? É dentista? É oftalmo? É não sei o quê. E de repente começou todo mundo a fazer. O que acontece é que nos conselhos de medicina ainda se segura muito para ir pós. Enquanto que outras áreas, sei lá, biomédico, dentista, não tem essa limitação. Então, eles se beneficiaram disso para ganhar muito mercado. Porque enquanto o cirurgião, o médico, dermatologista, cirurgião plástico faz e não pode divulgar o resultado, eles podem. E fazem muito. Então, nessa, eles ganharam muito do mercado. Tanto é que, às vezes, chega paciente e fala assim, nossa, eu não sabia que cirurgião plástico faz preenchimento. A ponto de inverter isso. Então, isso entra em outras questões, porque eles foram ganhando notoriedade por conta da restrição de conselhos médicos. Mas será que está faltando uma regulamentação mais assertiva e mais direta? Hoje tem se discutido muito em dar uma liberada, mas é muita politicagem, muito profissional mais velho. Então, tudo isso eu acho que é um processo para ir mudando. Mas fato é que a gente ficou um pouquinho para trás por conta dessas coisas também. Agora, outra coisa. Você falou também desse preenchimento de gordura quando a cirurgia é para prótese no seio. Tem dois tipos de prótese, que é uma mais redonda e outra em formato de gota. Tinha alguma coisa assim? Tem vários tipos de prótese. Basicamente, redonda e gota, mas tem várias projeções. Então, eu posso ter uma redonda mais altinha, uma redonda mais achatada, e aí vai do tórax da paciente. Paciente mais baixinha, é uma base menor. Ou paciente que tem uma mama normal e outra nada. Aí você tem que trabalhar com diferentes formatos para a mesma paciente. E a diferença de preço das duas é muito grande? Normalmente a gota é mais cara. Porque ela é mais aspecto mais natural, por isso? O material é diferente, o gel é diferente. Então, mas tudo tem seu ponto positivo e negativo. Enquanto que se eu tenho uma prótese redonda, ela dá uma mini rodada dentro da paciente assim, ninguém sabe, nem o cirurgião plástico, nem ela. Se eu pego uma prótese em gota, ela dá uma mini rodada assim, todo mundo vai ver. Vai da Transamérica para Jovem Pan só, né? Rapidinho, assim, da estação... Tá um pertinho do outro. Então, tudo em medicina... Tudo em medicina tem o seu lado positivo e o lado negativo. A gente tem que colocar na balança para ver o que é melhor para cada paciente. Uma paciente se incomoda com excesso de pele na barriga. Só assim, para resolver isso aí, a gente tem que fazer abdominoplastia, ficar um corte daqui até aqui. Não quero corte de jeito nenhum. Opa, então ótimo. Então, para você, não vamos fazer nada. Coloca na balança. Uma coisa é olhar o caso e falar, no livro isso aqui é igual a isso. Outra coisa é conversar com a paciente, você aceita isso? Se ficar assim, aceita? Ah, não aceita. Então, vamos adaptando o tratamento. Não quero abdominoplastia, então vamos ver outra coisa. Então, é isso. Você adapta o tratamento para cada paciente. Muitas vezes o paciente não sabe o que é melhor para ele, mas você tem que expor para programar. Cara, uma profissão de risco, né? Assim, você tá mexendo com autoestima. Então, isso eu escutei outro dia, é a mais pura verdade. Um colega falou assim, putz, eu fiz medicina para depois fazer cirurgia plástica, parece que eu não sou médico. Mas depois esse colega falou, depois eu pensei, na verdade, eu acho que eu sou mais médico do que os outros. Mas como assim? Porque os outros médicos estão com uma doença, tem que tirar a doença ou controlar.
O nosso não. Não tem questão, né? Não tem questão. E não é é isso, tem que tirar ponto. O nosso não. A gente tem que ver se é de operar, se não é, qual o momento, se vai se beneficiar ou não. É muito da cabeça do paciente, Total. né? Então, às vezes, o cirurgião plástico é mais médico nesse aspecto do que outras áreas. Que a gente não está lidando com uma doença. Então, você tem que absorver tudo que você examinou, que a paciente falou, como é o estilo de vida da paciente, para formular uma coisa para ela. Enquanto que tem uma doença, vamos controlar isso, ponto. Tem que controlar isso, ponto. Então, nesse aspecto, o cirurgião plástico é muito médico. É muito médico mesmo. Você é menos questionado, o outro médico é menos questionado do que o cirurgião plástico. Exato. Então, assim, não é uma desvalorização, muito pelo contrário, você vira mais médico. A partir do momento que a gente tem toda uma estrutura, tem até psicóloga para a gente montar o planejamento para cada paciente. A gente tem que... É tudo bem customizado. E hoje em dia acho que muda a vida tanto quanto se fosse uma cirurgia por uma doença, né? Porque mexe com a saúde mental, inclusive, né? A pessoa pode recuperar a autoestima e voltar a viver por se sentir mais bonita, por se sentir mais... Muito. Né? A gente vê muito. Mas tem que ser isso. Pensando em melhorar a autoestima. Não fazer a plástica para recuperar uma coisa perdida. Não. A gente consegue trazer com alguns benefícios, porém tem que identificar em cada caso um caso. E cirurgia no braço, assim? Porque tem aquelas pessoas que têm um braço mais gordo, assim. Tem alguma lipo para isso? Tem. Quando o braço mais gordo, a lipo vai super bem. Hoje em dia a gente associa algumas tecnologias para essa pele dar uma grudada. Mas existe também caso de paciente que emagreceu muito, fez, cirurgia bariátrica, ficou com uma asa de morcego aqui. Aí tem a cirurgia de retirada de pele. Então, cada caso é um caso. É uma cicatriz visível? Sim. Mas, às vezes, para a paciente, o incômodo é tão grande com aquele excesso de pele que a cicatriz não é nada. Entendeu? Enquanto algumas pacientes vão aceitar essa cicatriz, outras não. É colocar na balança. E lá na clínica rola tudo? Hoje em dia, menos, porque como eu acabo fazendo muito mais rosto, nariz, hoje em dia, menos. Mas é muito ampla a cirurgia plástica. Você está com qual proporção de rino para as demais assim, que você faz? 80% é nariz. 80% é nariz. E muitos desses 20% que sobraram é paciente que eu já operei o nariz que vai fazer outra coisa. E normalmente rosto também, né? Rosto, evita... rosto, mama, lipo, também faço. Mas rosto faz bastante. Ainda mais que a gente tem a estrutura lá. Tudo. Mas essa lipo, quando faz no braço, assim, em que caso que ele é mais usado? Porque assim, é quando não tem essa flacidez, certo? Quando tem gordura. Quando é aquele braço, sei lá, de matrona, que tem gordura. Regina Casé, assim, bração da Regina Casé. Quando tem gordura, a gente pode tirar a gordura através de lipo. A gente tem que pesar quanto essa pele vai conseguir grudar de volta. Entendi. Então, tipo uma bexiga de festa de criança. Quando você compra a bexiga, ela tá firminha. Quando você enche ela, esvazia ela voltou para o mesmo tamanho, mas ela está na mesma consistência? Não. Então a gente tem que saber identificar o limite. O limite. Quanto que eu consigo fazer de lipo para essa pele grudar de volta? Não vai grudar muito. Então a gente associa tecnologias para essa pele. Eu tô falando porque já ouvi falar que acho que tinha um limite, uma porcentagem só que dava para tirar. Então justamente é isso da pele. Existe uma porcentagem de gordura que a gente pode tirar num procedimento só. Em lipoaspiração. Então, vai fazer lipoaspiração corporal. A regra da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é 7% do peso corporal. Então, o paciente tem 100 quilos. Eu poderia fazer uma lipoaspiração de 7 litros com segurança. Mais que isso, tem mais risco, sangra mais, fica com anemia e tal. Fato é que, quando a lipoaspiração é bem indicada, para aquelas gordurinhas localizadas, você nunca vai chegar em 7% do peso corporal. Porque a fato é que a lipo não emagrece. A lipo melhora contorno, mas não a cirurgia que emagrece. O paciente, para ter um bom resultado, tem que manter. Se é um paciente que faz atividade, faz dieta, só fazer lipoaspiração não resolve. Porque fica aquela pessoa que você vê que fica uma coisa artificial. Então imagina, paciente que fez várias lipos no corpo. Ela tem o corpo curvado, curvilíneo, mas o antebraço gordo. O Johnny Bravo fica naquele colchão amarrado, né? Fica aquela coisa estranha. Então, e hoje em dia, a cirurgia é para você não dizer que operou. Então, eu tenho um paciente que é personal trainer, todo trincado, mas tinha uma gordurinha aqui que a gente faz ali. Você acha que ele quer falar? Não é para falar. É para continuar sendo ele, só que as pessoas, opa, deu um up aí, treinei mais. Não é para dizer que operou.
E a lipo LED, hein? O que é isso? A lipo LED a alta definição, né? É a lipo de alta definição. É a lipo que a gente desenha mais a musculatura do paciente. Então, aquelas entradinhas a gente deixa mais marcado. Mas é isso. Vai fazer uma lipo LED numa paciente que tem muita gordura, fica parecendo uma tartaruga ninja. Agora, se a gente faz uma lipo LED num paciente que tem musculatura por baixo, para ressaltar, treina, fica animal. Você não fala que tem lipo. E é um processo, é uma queima, né? Para marcar, é isso? A gente nas regiões que a gente quer marcar mais, a gente faz uma lipoaspiração mais profunda e superficial, que essa pele gruda mais para baixo. Então, as entradinhas ali, os gominhos, você desenha os gominhos. Fica legal, cara. Fica legal quando bem indicado. Quando bem indicado. A gente vê muita blogueira por aí que você olha ali a foto de biquíni e fala assim... Tá com verme e com uns barrigona, né? Tá estranho. Então, quando bem indicado, você não fala que a lipoaspiração fica lindo, elegante, nada muito marcado. Que legal, cara. E parte de glúteo, como que é? Hoje em dia, está colocando cada vez menos prótese de glúteo. Hoje em dia, a gente usa a gordura nossa amiga. A gente consegue, com técnicas de gordura, preenchimento, a gente consegue... A gordura sai, rola uma preparação antes de voltar? Rola um preparo. Tem várias técnicas de preparo, desde decantação... Imagina que ela em alguns lugares ela é mais rígida do que em outros e tal. Total. Então, tem várias técnicas de preparo. Tem cirurgião que decanta, tem cirurgião que filtra, depende de cada cirurgião. Mas a gordura é nossa amiga. Caramba. Então, quero melhorar o bumbum. Melhor tirar a gordura de algum lugar, colocar lá, fica um resultado super natural, não tem questão de prótese envolvida. Rejeição. Claro que a paciente que não tem gordura, não tem área doadora, a gente tem o armamentário da prótese. Mas se tem gordura, é a melhor coisa para se usar. E essa prótese ela é de um material mais resistente? Mais resistente. Mas se tem um prótese no bumbum, não pode tomar injeção na bunda. Entendeu? Você vai tomar bezetacil, tem que perguntar. Nossa, imagina. Você quase se ferrou nessa, então. Eu fui fazer outro dia um negócio de reposição, eu tive que não fazer pela bunda. Não, mentira. Nossa, essa é uma questão que eu nunca tinha pensado, hein? Também não, eu imaginava que fosse assim, você sempre imagina o risco de que tem prótese de mama num acidente no carro, bater e se lascar e tal, mas de glúteo não, né? Porque eu pensei assim, sentando, alguma coisa assim, se ele realmente tem que ser um material muito diferente para aguentar, né? Mas essa questão... Mas deve dar uma agonia, imagina você sentando com um negócio, sei lá, se movimenta ou não. Não se movimenta não, mas é isso, a gente vê as coisas pelos pequenos detalhes. Tem que lembrar da injeção no bumbum, que não pode tomar... Caramba. Tomar vai parar a prótese lá na panturrilha, né? Vai escorrendo. E também tem algum tipo de cirurgia, por exemplo, para perna? Modelar a perna? Existe prótese de panturrilha também. Tipo uma prótese bem alongada assim para aumentar a panturrilha daqueles amigos que não tem perna ou que tem preguiça. Vamos falar, eu tenho preguiça de malhar a perna na academia. Acho que ainda vai rolar o bom disso aí, porque quem não tem, cara. É muito difícil o cara que não tem panturrilha desenvolver na academia. Tem gente que é longilíneo mesmo, então treina e não tem perna. Eu vi uma matéria essa semana falando disso, que é bem isso mesmo, que tem gente que não vai conseguir ter. Pode malhar ali e não vai conseguir. Quanto for, o cara não vai conseguir. Verdade. Voltando um pouquinho para o nosso bom e velho nariz. A gente estava falando um pouco antes aqui da questão de etnias, né? De que procuram mais ou menos, ou que tem mais propensão a operar o nariz ou não. Eu queria que você falasse disso também. Então, tem de tudo quanto é tipo de nariz. Então, por exemplo, se a gente pega... Existe um termo que é nariz negroide, que não tem necessariamente a ver com a etnia. Não precisa ser negro para ter nariz negroide. Que é uma combinação de fator. Nariz negroide é o quê? É um nariz pequeno, sem projeção, tanto do dorso quanto da ponta, com a base bem larga, normalmente com a pele grossa e as cartilagens fracas. Então, eu posso ser, sei lá, caucasiano e ter o nariz negroide. Então, a gente tem que tentar fazer tudo casar. Então, um rosto que tem os traços desenhados delicados, a gente pode tentar suavizar a força do nariz, sei lá, negroide. Enquanto que o paciente tipicamente negro tem que continuar sendo um nariz negroide, porém, às vezes mais leve. Então, a ideia não é fazer tudo igual, é sair casando. Vai casando. Então, tem cirurgia que eu já entro sabendo o que eu vou fazer.
Mas, dependendo do que eu conseguir, eu modelo outra parte ou não. Então, às vezes acontece. Tem o nariz negroide, que a base é bem aberta. Tem que fechar. Doutor, você vai fechar a asa? Assim, não tenho certeza. Por quê? À medida que eu monto a ponta, às vezes a asa já fecha. Um exemplo que eu gosto de dar é assim. Imagina uma barraca de camping. Tem a lona na lateral. Se a coluna ali no meio está baixinha, fica sobrando lona na lateral. Se eu estico a coluna, aumenta a projeção da ponta do nariz, essa lona fica mais esticadinha. Então já aconteceu muito. Fala assim, acho que vai precisar diminuir a asa. Chega lá no final da cirurgia, depois que eu montei a lona ali, assim, não precisa, não vou fazer. Existe o contrário também. Eu acho que não vai precisar. Chega lá, tem que fazer. Então assim, eu já entro com o que eu estou programando fazer, mas tem coisas que você vai vendo. Você vai vendo como vai ficando. Então, o dorso depende da ponta, a ponta depende da base, tudo uma coisa interdependente da outra. E ainda dentro das etnias, a gente está falando da Turquia, né? O turco tem, por causa de questão genética, um nariz mais... Tipo, o meu é nariz de turco, dá para dizer? Dá para dizer que ele é forte, O nariz turco, ele é pele fina para média, a sua é pele fina para média, com cartilagens fortes, mas o nariz até maior. Então, assim... Tanto é que aqui no Brasil, a gente não pode fazer 100% as técnicas turcas que eu aprendi na Turquia. Eu passei meses na Turquia com os caras muito, muito tops lá. Não posso fazer 100% do que eu aprendi lá. Por quê? Porque no Brasil é uma mistura. Né? Ele é brasileiro, você é brasileiro, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Então, enquanto na Turquia é tudo mais um padrão. Então, nariz grande com pele média para fina, cartilagem forte, então a gente consegue fazer uma técnica diferenciada. No Brasil, eu não posso. Eu tenho que... Individualizar. Eu tenho que ter na manga todas as técnicas, e para o Wesley eu vou usar um, para o Roger eu vou usar outro. Então, o seu nariz seria um turco mais caidão, assim. Eu na Turquia ia ser, tipo, os caras meio que me discriminar por ter um nariz menor que deles, não? Não, acho que não. E aí, na Turquia, é engraçado que a gente comentou isso agora há pouco, na Turquia é um nariz tão forte e tão típico da população deles que com 15 anos todo mundo opera. Não tem festa de 15 anos. Você faz a rinoplastia. Então todo mundo tem o nariz operado lá. Por isso que às vezes eu acho que os cirurgiões lá são tão hábeis. Mas eles são hábeis para aquele tipo de nariz. Teve um congresso que veio um turco no Brasil fazer uma cirurgia ao vivo. Mas ele pegou uma paciente brasileira. Foi fazer uma cirurgia ao vivo no congresso. Foi fazer as técnicas dele e a gente viu que estava se complicando. Porque a brasileira tem uma pele mais forte, uma pele mais miscigenada. Então, no final, ele falou assim, no Brasil tem que ponderar mais a técnica que vai usar. Porque é isso, a gente não é tão padronizado que nem na Europa. A gente tem que ir adaptando. Então, tem nariz que eu entro lá, faço uma cirurgia super conservadora, preservando todas as cartilagens. E tem paciente que eu tenho que usar a costela e refazer isso, e tem que usar o Roacutan para afinar a pele. É isso. A gente tem que ter todo esse armamentário para adaptar para cada paciente. E como que você falou? Quem humano? Quem humano? Apareceu algum lá já? Já apareceu um. Ou alguém querendo ser, tipo, copiar de personalidades, mas não só o nariz, digo geral. Sim, assim. Sim. Já veio um quem humano lá, que já tinha feito tudo, inclusive já tinha feito o nariz umas 3 vezes. Nossa. A questão é que esses pacientes querem uma coisa que não é natural. E não só não é natural, como no cumulativo de tratamentos começa a fazer mal. Você vai diminuindo o nariz, começa a prejudicar a respiração. Então, assim, o que eu propus para ele era o contrário do que eu queria. A minha proposta era refazer o nariz normal, grande, com função, e ele queria diminuir. Então, não batemos as propostas, o melhor a não fazer é não operar. Eu não posso ir lá e fazer o que ele quer fazer, porque o que ele quer fazer não é o melhor para ele. E eu tenho que pensar o que é melhor para o paciente. Quem estudou quase 10 anos foi você, não ele, né? Mais que 10 anos, na verdade. Então... Mais que 10? Quanto deu? A medicina são 6 anos, a residência de cirurgia plástica são 5. Depois eu fiz mais um ano de especialização de nariz. Depois eu fiquei mais na Turquia, Bélgica, mais um ano. Então, uns 13 anos. Caraca! Pra chegar o cara lá e falar, acho que você tá errado, hein? Eu quero diminuir o nariz. Pô, sacanagem o cara também ter esse tipo de pensamento, né? Então. Mas é isso. A gente tem que
ser honesto consigo mesmo e programar o que é melhor para cada paciente. E às vezes isso não é o que ele estava pensando que era melhor para ele. Porque perde a mão, né? Se deixar assim, tem pessoal que chega lá e já vai querendo mudar tudo mesmo, já nem a mãe conhece mais. Mas eu não sei, eu fico com medo de uma hora virar tendência ou não natural. Quanto menos natural for, é o que as pessoas vão começar a buscar. Não. Porque é tudo muito cíclico, né? Hoje acho que é o que você falou, te deixa feliz a pessoa não ser notada pós-cirurgia, né? Pelo seu ciclo ali de convívio social. Mas eu tenho medo disso inverter uma hora. Porque você vê o tamanho de boca que as pessoas estão colocando. Nossa. Cara, tem mulher que tá puxando tanto a pele que daqui a pouco ela vai estar de cavanhaque. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas, cara, assim, eu tenho medo, de verdade, de achar que muda o padrão, né, de beleza, muda conforme o tempo e de repente é isso, né? Cada bocona, cara, que você já viu hoje? As bocas é que perde a mão, né? Porque assim, se ele é usado de um jeito mais moderado mesmo, ele acrescenta e fica bom, né? Mas a pessoa perde a mão, aí fica aquela coisa que fica aquele beijo. Aí, faz pra câmera. Né? Fica um negócio assim mesmo, fica muito esquisito. E a pessoa acho que começa a perder a mão, né? Ela não percebe mais, né, como que tá ficando. E o grande negócio é que a pessoa, ela perde a mão num ponto que se vem comigo, eu falo que o melhor para ela é não operar, ela vai procurar um outro médico. Uma hora ela acha. Vai descer de classe de nível de médico, subespecialidades, não médicos e vai achar alguma coisa para fazer. Só que aí vai dando problema. Já foi alguém com, por exemplo, com boneca mesmo, assim? Fala, essa boneca aqui, eu queria um nariz assim? Não nisso, mas olha o que aconteceu. Veio um dia uma paciente e falou assim, doutor, eu olho meu nariz, eu gosto do meu nariz, acho ele lindo, olho no espelho, acho lindo, mas quando eu tiro foto, eu não gosto. Aí eu cheguei e falei Troca o celular. Não, eu cheguei e falei assim, mas você quer ser bonita ao vivo ou na foto? Porque nos dois não consegue. Ela, é verdade, não tinha pensado nisso, então ótimo, não vamos operar. É isso. Ou já aconteceu, paciente, eu adoro esse perfil, mas o outro eu não gosto. Como que eu vou operar um perfil só? Não tem como fazer, melhor não mexer. Então tem bastante coisa engraçada no consultório que a gente precisa às vezes dar um choque de realidade no paciente. Sim. Como que eu vou operar só um perfil? Ou como que eu vou operar a sua foto? Porque você gosta do seu nariz, olhando no espelho você não tem nenhuma queixa, e eu olhando também não acho nenhum problema. Como que eu vou operar a sua foto? Então, às vezes, eu preciso não ser agressivo, mas eu preciso ser enfático em algumas coisas para cair num choque de realidade. Tem paciente que cai no choque e fala assim, que bom que estou saindo daqui mais aliviado. E tem paciente que vou procurar outra coisa. Eu tô falando porque fazendo boneco lá de artista, vira e mexe, eu viro um cirurgião plástico. Porque faz o boneco lá e fala assim, nossa, não, todo mundo olha, tá parecido. Aí chega no artista, aí fala, veja bem, eu não gosto do meu nariz. Aí começa a mudar na boneca, que vai ser vendida. Aí o que acontece depois, começa a deixar de parecer ela. Não parece mais. Aconteceu isso com a Sandy. Nossa, meu pai fez a boneca, mas ficou idêntica. Ela começou a falar, não gosto do meu nariz meio batatinha assim, eu queria que fosse mais fininho. Começou a mexer. Aí depois o pessoal falou, a pessoa falou, nossa, mas não parece tanto. Eu falei, mas foi ela que pediu isso aí. Teve um cara uma vez, não vou falar quem, mas que acho que foi você ou foi seu pai? Você vai falar. Vou? Em algum momento você vai falar. Então já vou falar antes. Pode? O Anderson Silva. Que eu encontrei ele uma vez. E eu falei, eu mostrei a foto. Eu falei, eu sou amigo do cara que fez esse boneco. Ele, mas eu não tenho essa parte aqui. Eu falei, é caricato. Eu comecei a defender o seu trabalho. Você quase na mão com ele, não foi? Não chegou a tanto. Mas eu comecei a defender. Eu falei, não é uma caricatura? Não, mas aqui não é... Acho que a cabeça dele é meio afundada, né? E ou você ou seu pai fez certinho. Fui eu. Daquele jeito. Foi você? Fui eu. Ele parecia um sabonete quando cai, né? Fica na ponta, né? Tomara que não vire corte e não chegue até ele. Mas parecia, cara. Sabe o que eu tenho curiosidade, assim? Na sua especialidade, você tá lá num evento social, cara, trabalhou, operou 10, 12 pessoas lá na semana, super corrida, e você quer relaxar e alguém cai na besteira de falar que você é cirurgião. Aí já vem uma mulher. O que você acha desse meu peito? Que acontece muito disso? Acontece.
E é uma situação meio chata, né? Porque você não pode ser grosso. E, por outro lado, se você quiser examinar, você não consegue examinar direito. Por mais que seja, sei lá, o nariz. Como que eu vou, num evento social, olhar por dentro para ver se tem desvio de septo? Então, assim, às vezes não é nem por mal, mas você não consegue fazer uma consulta ali no evento social, mas acontece muito. As pessoas não têm noção, né? Tipo, já começa a fazer pergunta, né? Porque o Roger tá falando isso porque ele ia te perguntar, tá? Do nariz dele agora. Não, depois que acabar, né? Agora que ia começar a fazer. Você tem que dar um jeito de fugir da situação sem ser grosseiro, mas porque, não que eu não queira, mas é que não tem como eu no ambiente todo, né? No consultório eu tenho uma foto padronizada, eu tenho umas réguas, eu tenho meus compassos, tudo para ver os ângulos. Como que eu vou examinar? Não, mas primeiro que a pessoa já não sabe exatamente que, assim, você faz muito mais nariz do que qualquer outra coisa, né? Aí, de repente, ela vem com uma outra área que já não tá tão no dia a dia. Falta noção, né, do pessoal. Isso acontece muito. Acontece muito, aquelas piadinhas de vó. Ai, que bom que chegou o cirurgião plástico. Vem ver sua tia aqui. Putz, cara. Normalmente não é ninguém normal que aparece, né? Normalmente a pessoa já chega já desalinhada, né? Com a dúvida, né? Mas tem que levar numa boa. Afinal de contas, você é cirurgião plástico a vida inteira. Então você vai a condição de médico meio que te coloca num status de o tempo inteiro médico, né? Alguém engasgou, opa, médico. Nossa, falando nisso, outro dia, eu vou até contar uma história da minha namorada aqui. A gente estava no aniversário da filha dela, churrasco. Aí eu acho que ela estava comendo rápido para voltar ali pro parabéns, engasgou com uma carne e ia morrer. Ia morrer, porque não estava passando ar. Ela até tomou um drink ali para ver se engolia, mas não passava ar. Então, tem que saber desengasgar a pessoa. De repente, imagina, se eu estivesse no banheiro na hora... Caramba! Então, uma dica aqui para todo mundo, mesmo não médicos, tem que saber desengasgar uma pessoa. Esse final de semana fui num hotel aqui no interior de São Paulo, mesma coisa, uma mulher na mesa do lado engasgou. Se não tivesse lá para fazer o Heimlich, que é a manobra, tem que aprender. Podia ter morrido ali. Você podia ensinar no Wesley aqui fazer como se ele tivesse engasgado? Vou fazer mais. Na câmera aqui, simula o engasgo, né? Mas é impressionante. Meu filho passou mal também. Viajei. Cara, o médico tem como vocação, né? Ver que tá acontecendo alguma coisa. Ou parece que atrai também, não sei, né? Cara, todo voo que acontece uma merda tem um médico. E o que aconteceu? Conta aí. Não, ele passou mal, assim, não sei se foi queda de pressão por causa de oscilação de tempo. Ele tava no quarto ar-condicionado e saiu pra tomar café, não tinha tomado café ainda. Aí ele deu uma bambeadinha assim, tava ali, pôs ele na cadeira, apareceu uma médica. Do nada, ela brotou assim do chão. Foi lá, conversou com ele e tal, tá bem. Ó, tô aqui, anota meu telefone, leva na enfermaria, se precisar de alguma coisa. Falei, teve uma vez que eu tava no voo, que aí chamaram um médico, tava um cara infartando. E aí eu fui, dei aquele primeiro socorro, ficou bem, mas o capitão chegou para mim e falou assim, e aí, a gente volta pro destino para pousar, pousa antes ou segue para São Paulo? E ficou para mim para decidir. A gente tava em cima do Atlântico, voltando de Dubai. Nossa. E aí, pousa no Marrocos ou vai para São Paulo? Quando chama assim no voo médico, você dá uma olhada antes para ver se tem outro? Para ver se tem algum mais médico. Pelo amor de Deus, algum médico? Ninguém é? Então tá bom, eu sou. Pior que acontece mesmo. Eu faria isso aí fácil, tá? Mas é uma coisa, uma coisa complicada, porque assim, eu sou médico no Brasil. Agora, eu estou numa companhia aérea de outro país, voando em cima de um outro país. Então, assim, se der um problema grave, se ela morre, eu teoricamente não sou médico nesse país da companhia aérea e não sou médico em cima do país que estava sobrevoando. Então é uma coisa bem complicada. Mas eticamente eu fiz o juramento de atender. Então assim, vai ou não vai? Juridicamente eu não poderia. Mas eticamente eu tenho que agir. Que é uma coisa super complicada. Me lembrou agora, se um cara matar o outro no espaço. Exato. Seria um crime sem gravidade, né? Meu tipo Deus, isso. Não, muito bom, Roger. Não é muito agora, mas é um dilema do caramba, né, cara? Você não sabe onde você tá, se ali você é médico, se não é. É que nem aquele bebê que nasce no avião, que nacionalidade que é? Tem essa também, né? E o lugar pra acontecer também parto, né? Toda hora você ouve uma notícia de um bebê que nasceu no avião. Esses dias teve um avião, acho que a mulher brigando com o marido, não foi? Na primeira classe.
Aí o avião teve que voltar, né? Isso eu não sei. Cara, os caras ficaram... Não, e foi uma briga feroz. Acho que ela viu o celular do cara. Um viu mensagem no celular do outro. Deu uma briga. Ele quebrou o celular dela. Foi. Tava um pau do caramba. O comandante pegou e deu um cavalo de pau. Já aqui, ó. Só com a mãozinha aqui assim, ó. Já voltou. E atrasou a viagem de todo mundo, cara, do voo, cara. Foi um negócio de louco. Aqui, no Brasil? Acho que foi. Não foi no Brasil, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi. Aí, tá vendo? Ele não é mentira, não. Acho que minhas histórias são todas... Não, é que eu não sou muito formado. E cirurgia você já fez em alguma gente da família? Já. Minha mãe pede. Pior que ela assim, ela é mãe, né? Ela aceita tudo. Mas assim, eu comprei um aparelho novo, vamos fazer? Vamos. Você nem sabe pra que é, mas vamos fazer. Ela topa tudo. Legal. E famoso, já operou também? Já. Ele quer saber. Não. Eu que falo o nome dos famosos aqui. A gente que expõe, ele nem pode. Não, o Roger já sim. Então tem algum nariz aí que a gente tá vendo bonitinho aí, mal sabe que é tudo fake natty. Já viu esse cara? Já. Esse cara é bom, né? Esse cara é bom demais. E agora com essa moda de influencer, tanto também rede social, isso é um boom também que rolou, né? Porque assim, vamos comparando... Você começou a atuar em que ano, você falou? Eu terminei a especialização em cirurgia em rinoplastia em 2017. Já era especialista, cirurgião plástico especialista. Caramba, você começou a estudar em 2005? Tipo 2005, isso? A faculdade de medicina. Caramba. E aí... Ao mesmo tempo que o Roger ficou na publicidade do Mackenzie. Eu fiz isso. Formei esses dias. O outro até cuspiu água lá. Lembrou, né? E aí, mas realmente deu um boom muito grande com essas blogueiras e tal. E com a pandemia também. Essa história de ficar em casa, você segue as blogueiras, consegue operar sem ninguém saber, home office, liga a câmera. Foi um boom muito grande. Então, assim, na minha clínica, começou a pandemia e aumentou 6 vezes o número de cirurgias, assim. Porque o pessoal aproveitou isso e blogueira falando. Caramba. A carreira do médico entrou ali na faculdade de medicina, iniciou o contador. Quando ele começa de fato a ganhar dinheiro? Eu ganhei meu primeiro dinheiro com 31 anos. E aí começa... Pagar o FIES, né? Pra quem não é da pública, né? Então, assim, é longo. Claro que antes disso eu poderia dar plantão e tal, mas eu me dediquei bem à residência, morava na casa da minha mãe, então não precisava tanto. Mas eu fui ganhar meu primeiro real com 31 anos. Caramba. Mas é um trajeto longo, mas agora vai bem e fica operando bastante até, sei lá, os 60, 65. Quanto as mãos permitirem. Enquanto as mãos permitirem. E rola um cuidado, assim, porque assim, acho que tanto quanto a cabeça, suas mãos são instrumentos de trabalho, tal qual um músico e tal. Você toma alguns tipos de cuidado, do tipo assim, não pode jogar tênis, um exemplo. Tem médico que tem o seguro nas mãos, né? Eu tomo cuidado, claro, vou esquiar no começo do ano. Você quer cair de ombro, mas não quer cair de mão. Mas também não posso limitar a minha vida também, mas eu tomo cuidado. Chegou no último dia de esqui, você fala assim, Eu tomaria cuidado até pra cortar a unha, cara. Porra, um corte aqui, outro ali. Um bife, né? Porra. Mas isso rolou comigo, viu? Você também, né? Trabalha com as mãos. Então, que agora você trabalha também bastante com a cabeça, né? Virou um multi-empresário aí. Não, mas aconteceu o seguinte, que eu ia jogar bola e quando faltava gente lá pra jogar no gol, eu ia. Só que assim, o pessoal cacetada, bola, tudo, né? Na última vez e eu já lesionei bastante. Eu acho que o dedão esquerdo foram 5 vezes e o direito 6. Isso deslocando, trincando, tudo isso. Aí a última vez aconteceu minha filha já tinha nascido, Valentina. Tava lá no gol, na hora que eu dei o tapa, foi a segunda vez desse jeito que aconteceu. Dei um tapa pra tirar a bola, o cara chutou meu dedo. Primeira vez o cara deu um voleio, trincou. Nossa. Esse trincou, eu fiquei com o dedo roxo, estudava à noite, tava lá lá na escola na época lá, e depois eu dormi em cima da mão, com dor. No outro dia, tava tudo roxo, cheguei lá na médica, na hora que ela viu, saiu correndo ela. Meu Deus! E foi lá e tava trincada. Aí dessa última vez, na hora que pegou e aconteceu isso, meu dedo aqui, a ponta... Ele deslocou aqui essa falange, assim, sabe? Na hora que foi assim, cara, eu não pensei na dor em nenhum momento. Na hora que aconteceu ali assim, foi só o trabalho.
A diferença é que o senhor não mata ninguém, né? Mas eu tô falando assim, porque como muda, né, a mentalidade quando já tem, por exemplo, eu já tava com uma filha. Então, na hora que foi ali, não foi nada. Foi assim, trabalho. Foi, putz, agora tem que entregar isso, aquilo, assim, e indo pro hospital, pensando só no trabalho. Nossa. A dor nenhuma. E trabalhei, né? Continuei. Mas é o que ele falou, pô, esquiar, já toma cuidado. Jogar boliche, botar a mão naqueles buracos, tá? Tem um monte de coisa que tem que tomar esse cuidado extra, né? E médico normalmente tem mais ciclo de amigos médicos ou isso Muito. E até ruim para as namoradas, porque os amigos se encontram, só falam de medicina. As namoradas falam, não aguento mais, é só medicina. Então é bom fugir um pouquinho do ciclo, senão só fala de medicina. Ô, Lucas, tem que chamar ele pra sair, Lucas. Lucas. O Lucas tá aqui, meu. Eu que arrastei. O Lucas tá aqui, o nosso... A gente conheceu pelo Lucas e eu que chamei o Lucas pra vir aqui hoje. Mas agora e essa coisa das redes sociais, você atuando? Porque você é um que... quem te acompanha tem muita informação. Aliás, sigam o Tchelo nas redes sociais, né? Como está no... @dr.marcelocarvas. E tem da clínica também? Tem, @cliniccarvas. Então, a rede social é muito importante, né? Muito importante. A gente vende muito da nossa filosofia na rede social. Então, é aquela história. Se a paciente já quer aquele nariz de boneca, padronizado, super... já não vem para mim, porque já sabe que a nossa filosofia de trabalho é um trabalho mais completo, um trabalho mais natural. Então, às vezes, serve até para... não é nem para puxar paciente, às vezes já fala, esse não é para mim. Então, é super importante. E tem cirurgião plástico que na rede social é mais bonachão. Eu tento levar mais a sério, porque é uma... Seu conteúdo, ele é todo nessa linha, mas... Eu tento ser o mais sério possível, porque eu levo a sério. Não que eu seja uma pessoa séria ao vivo, mas assim... Não, quem está te conhecendo aqui tá... Pro trabalho, putz, ainda mais nessa área que mexe. Já tive paciente que a cirurgia ficou excelente. Foi nariz e prótese de mama. As duas ficaram excelentes. E depois da cirurgia, ela passou por uma transição aí de alguns meses que ela não se reconhecia muito no espelho. E aí gera toda aquela agonia. E é agonizante para ela, mas para o cirurgião também. Porque, afinal de contas, a partir do momento que você operou alguém, é um casamento. Estamos juntos. Então, putz, ficou bom? Ótimo. Ficou ruim? Eu sou o primeiro a falar, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Então, é um casamento junto. Mas aí ficou aqueles meses ela sofrendo. E aí, putz... é um sofrimento. Ela chegava no consultório chorando. Então, você tem que dar todo o suporte. Porém, a cirurgia tinha ficado super boa. Então, era uma coisa muito mais... de convencê-la do resultado do que... Passou com psicóloga, passou até com psiquiatra. Graças a Deus, está super bem. Mas é aquela coisa. Se está tudo ótimo, não tem o que ser feito fisicamente. Então, foram meses ali de papoterapia... meses que ela ligava chorando, mas é isso. É um casamento. Você casa com o paciente no processo. Antes de operar, operou meses, anos de segmento. Você falou de rino com mama. Dá para fazer essas combinadinhas direto? O que rola mais assim, do dobradinha? As mais dobradinhas com o nariz, para mim, é nariz e lipoenxertia, então gordurinha para suavizar a olheira, bigode chinês. Nariz com pálpebra, então tira excesso de pele aqui, tira excesso de pele. Nariz com mama também, desde que seja uma mama nada muito complicado, porque só a cirurgia do nariz já é umas 3 horas. Então, o nariz com prótese sai bastante, nariz com uma pequena lipo sai bastante. Mas é aquela coisa, é um procedimento cirúrgico. Se é uma lipoaspiração grande, já vai muito tempo. Você não quer aumentar risco cirúrgico. Então, a gente coloca tudo na balança. Hoje, por exemplo, passou uma paciente, queria fazer mama, nariz e lipo. Eu falei assim, muita coisa. Gente, é uma cirurgia que, graças a Deus, você não está doente. Não vamos considerar isso uma doença. Vamos fazer a coisa mais segura. Então, vamos escolher 2 para fazer agora? É isso. Não vou submeter ela a um risco desnecessário, sendo que ela não está doente. Ela queria batata e coca grande, né? Fala, não, peraí. Escolhe aí. Escolhe o que é mais importante para você. Os dois não dá, né? Diferente quando é um tumor. Tem uma doença. A cirurgia é de 30 horas. Paciência, tem que fazer. Vai lá, uma cirurgia de 30 horas. Eu não vou fazer uma cirurgia estética, a paciente anestesiado,
por mais que seja super seguro, é anestesia, é procedimento cirúrgico. Eu vou fazer uma cirurgia estética mais do que 8 horas, 10 horas, não faz bem para o paciente. Não vou fazer. Legal para quem mas tá... eu te pago. Não é pelo valor. Não, é a segurança do segurança. procedimento. É. Então, para quem tá vendo a gente, eu quero o nariz mais alguma coisa, não é um não, mas também não é um sim definitivo. Tudo Exato. vai depender do processo de avaliação e tudo mais, né? Muito bom. E suas redes sociais, as perguntas que são feitas lá, você mesmo que responde? Eu respondo tudo. Assim, a gente tem uma colaboradora que ajuda nas edições, nas filmagens, mas é importante estar em cima, porque fica com a sua cara. Então, tem médico que contrata empresa, ajuda, mas você vai ver que depois de um tempo não tem mais a cara do cirurgião. E se não tem mais a cara do cirurgião, a clientela deixa de ser a cara do cirurgião. Então, assim, eu tenho ajuda, sim, mas eu estou em cima de tudo para a gente modelando o que é a nossa filosofia, nosso trabalho. Afinal de contas, modelar é a sua vocação, certo? Exato. Agora tem mais uma coisa. Você lá uma dos primeiros vídeos que me chamaram muita atenção não foi nem de cirurgia. Foi a sua girada na tesoura. Aquilo lá é aprendido ou é coisa sua? Como que foi isso? Não, a gente, quando a gente faz cirurgia muito grande, a gente dá muito ponto. Sei lá, mama, abdômen, a gente dá muito ponto. Todo ponto a gente vai dar nó, tem que cortar o fio. Só que, se a gente ficar dependendo de uma outra pessoa para cortar seu fio, você perde tempo. Então, a gente normalmente deixa a tesoura acoplada aqui no dedo anelar e ela fica aqui. Você corta, faz assim, você dá o ponto, faz Caramba. E gira. E já guarda a Tem tesoura. vídeo disso? Ponto. Tem. Legal. E tem também você fazendo com a fita esparadrapa, alguma coisa assim. Esse exato. eu acho mais impressionante do que... Então, assim, é uma coisa que cirurgião plástico acaba fazendo bastante. Mas hoje, como eu faço menos cirurgias grandes, corporais, e faço muito nariz, eu faço essa manobra para fazer curativo. Imagina se eu pedisse para minha assistente cortar um micropore todo momento que eu quisesse. Eu ia demorar muito mais tempo. Então, eu corto, dobra a tesoura para trás, corto o outro, dobra a tesoura para frente. Caramba. É rápido, porque vai cortando e já vai colando. Vou ver isso lá. Tudo bem que teve uma fase que eu era mais novo, que eu era residente, quando eu estava aprendendo, eu já fiz isso, a tesoura voou no rosto do paciente. Já teve que fazer outra cirurgia reconstrutiva. É tudo aprendizado, né? Lógico. Mas é isso. Você falou de ponto, tá rolando uma evolução nesse sentido também para aquela cola cirúrgica? Para fechar a incisão? Quando a gente usa a cola cirúrgica, não é que a gente deixa de dar pontos. A gente dá pontos bastante, mas são pontos absorvíveis. E o que a gente deixa, às vezes, é de dar uma coisa mais superficial em cima. E a cola cirúrgica ajuda na cicatrização à medida que fica menos tensa a cicatriz, então fica um pouquinho mais fina, mais discreta, e serve como curativo. Então, antigamente, antes da cola, a paciente tinha que sair do banho, gaze, micropore, sutiã. Agora, a cola é impermeável. Você entra embaixo do chuveiro, molha tudo, saiu, encosta a toalha, sutiã direto. Então, serve como curativo, ajuda com a cicatrização, mas não evita de dar ponto. A gente ainda dá todos os pontos por baixo, mas é uma coisa que facilita muito. Legal, cara. Eu vi esses dias, meu grande amigo, aliás, então, vou dar um beijo para ele, pro Gaspar, que ele usa bastante, cara, para fazer, e até grandes, cara. Eu vi corte grande ele fazendo, eu falei, caramba, cara, não fazia ideia. Mas aí já me trouxe uma informação nova que ainda tem ponto. Tem ponto, tem ponto. Não é que colou lá e já era. Porque a cola, ela fica grudada na paciente aí 2, 3 semanas. Depois que sai a cola, tem que ter ponto para segurar ali. Normalmente os pontos absorvíveis que a gente dá são absorvíveis em 3, 4 meses. Então tem que ter ainda uma força, uns pontos segurando ali, senão depois de 3 semanas... A tensão é forte. Ainda mais acho que de abdômen, né, cara? Porque a recuperação de abdominoplastia é um negócio... A mulher fica meio que dormindo em W, né? Anda curvada. Anda curvada. Sério? É. Porque senão você força o ponto. E a sanfoninha, né? Que vai puxando a gordura também. Um dreno, né? Que é tipo uma sanfona. Aquela sanfona vai querendo inchar e ela vai puxando. Cara, é agonizante, assim. É tipo como que é? Martelo do Chapolin, assim? Não tinha um negócio assim? Tipo o martelo do Chapolin, mas ele já amassado, né? Aí você vai abrindo ele. A força que ele faz pra abrir suga... É isso? Falei isso. bosta? Não, fica um dreninho que fica ali
no subcutâneo, então embaixo da gordura, para tirar o líquido que fica juntando ali. Sim. E aí é uma coisa que eu falo, são males necessários. Se é uma merda ficar com dreno, é uma merda. Mas sem dreno, às vezes Mas essa água é essencial tirar, né? Senão fica com aquela água... E compensa, viu? Porque os resultados, cara, hoje são fantásticos. Super. Então, são males necessários. Se fosse um negócio também sem mal nenhum, só tinha cirurgião plástico e todo mundo tava o tempo inteiro entrando na faca. Tem que ter um processo. Então, por exemplo, quando eu opero o nariz, tem um canudinho que fica lá no nariz internamente os 3, 4 primeiros dias. É chato, mas sem ele é pior ainda. Porque sem ele, tudo incha lá dentro, você não respira nada. Então, se a gente tira antes da hora, a paciente coloca de volta. É pequenininho, o canudinho pequenininho? É grandinho. É grandinho. Tipo de milkshake do Bob's, aquele? Ou não? É um pouquinho maior. Aí ele fala, você tá falando do ovo maltine? Aí ele fala, se for você, é um PVC, um amanco. 2 polegadas, Rod. Comprei na Leroy. Ele me operando, falou, dá licença que eu vou na Leroy, já volto. O dele coloca assim, escreve, bota aquelas tampas da Congás, assim. Fala assim, você tá passando um cano... Bota aquela fita preta e amarela aqui, assim, na cara. Interditado, né? É isso, são coisas chatas, mas fazem parte para evitar coisas piores. Legal demais. Acho que é isso aí, né? É isso? Falamos tudo? Faltamos perguntar alguma coisa? Não, acho que... Adorei. A gente é bem assim, perguntas de leigo mesmo, porque um dos papéis aqui nossos é informar, né? Pegar a pessoa que de repente está assistindo e está com dúvida, ou que tem vontade. Ninguém aqui está contra nada, muito pelo contrário. Acho que as pessoas têm que fazer aquilo que querem para se sentir bem, para se sentir bonitas, como eu sou bonito mesmo com esse nariz, certo? Mas e hoje tem filtro também. É aquela coisa. Se não se incomoda... Não, bem resolvido. Já chegou paciente para mim e falou assim, doutor, tô vendo que o seu nariz é um pouquinho torto para a direita. Realmente é. Eu tinha reparado nisso, eu não ia falar nada, mas... O paciente já chegou e falou assim, doutor, seu nariz é torto para a direita. Por que você não opera? Assim, putz, não me incomoda. Se me incomodasse, eu operava sem problema. Mas não me incomoda. Então, não sou eu que coloco o defeito nas pacientes. Eu acho que isso. Eu concordo que isso a gente consegue fazer uma coisinha. Mas se chegar um paciente e eu colocar defeito... Olha uma última história. Chegou um dia, entrou na minha sala um rapaz com uma orelha assim, bem de dumbo, assim. De dumbo. Quase que eu falo, veio aqui operar a orelha, né? Aí fiquei quietinho. Falei, e aí, tudo bem? Então vim ver uma gordurinha aqui. Imagina se eu tivesse falado a orelha. Às vezes não incomoda ele. Por que eu vou colocar defeito? Outro dia, uma mãe e um pai trouxeram uma criancinha de 5 anos para ver a orelha. Eu perguntei pro molequinho de 5 anos, e aí, tudo bem? Alguma coisa te incomoda? Como tá a escola? Não, tudo ótimo. Aí eu joguei um verde. Alguém já falou da sua orelha? Assim, não, minha orelha é ótima. Assim, tá certo. Cheguei pros pais e falei assim, não vamos mexer na sua orelha. Ele não se incomoda. Por que a gente vai colocar uma pulga atrás de uma orelha? Por que a gente vai colocar uma capivara atrás da orelha? Pra que a gente vai colocar um empecilho na vida de uma criança de 5 anos que não tem nenhum incômodo? Seria diferente, por exemplo, de ele falar assim, putz, por que minha orelha é diferente do meu amiguinho? Putz, alguém falou da minha orelha na escola. Aí sim, ele aceita uma cirurgia. Agora vou... impor uma coisa que ele não se incomoda, ele acha a orelha dele linda. Ótimo. Acho que o pai dele levava ele de moto sem capacete e estava atrapalhando. Acho que é por isso. Era alguma coisa mais que não era diretamente com ele, né? Mas é isso. A cirurgia parte de uma queixa. Não é outra pessoa que vai colocar defeito em você. Você não vai fazer uma cirurgia em você por conta de outra pessoa. Cara, mas rola muito das pessoas questionarem a questão do seu nariz? Ou não? Ou é mais raro? Não, porque eu imagino que é igual você ir num pneumologista fumante. O cara fala, putz, você vai cuidar do meu pulmão e fuma? Aí fala assim, mas você vai operar meu nariz, mas o seu em tese não, né? Sim e não. Porque um é doença, o outro é se incomoda ou não. A mim não incomoda. Tá lindo, tá? Continua, não opera não. Obrigado. Estamos. Que nem você, se você não se incomodar... Não, cara, eu me acostumei. A trocação agora. Não, mas de verdade, assim, putz, é uma característica. Marca registrada. É uma característica. Pergunta pro Luciano Huck se ele quer operar. Não, ele tá feliz da vida, ótimo, vai operar. Não. O Amaral não operou o olho dele lá, porque ele ia perder a identidade, então quem sou eu? O problema é que o nariz não para de crescer, né? Ele perde sustentação, então a ponta que é caída vai cair um pouquinho mais. Mas até lá você ainda vai estar operando, né?
Se a mão não estiver tremendo... Pra você não, né? Agora vai, elogio dele e você elogio dele aqui, ó. Não tem como. Não tem nariz feio, não tem nariz bonito. É tudo... E esse seu narizinho também é pequenininho, agora tô reparando no seu nariz. Você gostou? Tem gente que já me perguntou se eu fiz cirurgia. Não, é bem... Fala assim, você já fez? Eu falo, não. Olha que muito louco. Eu só fui perceber como que o meu nariz era reto, de perfil, acho que com uns 16 anos. É bem reto, bem reto. Sabe por quê? Porque eu não tinha costume de ficar tirando foto lá, sei lá, anos... Não tinha 90. selfie. Não tinha Então, selfie. aí Não, teve selfie é desse na século. minha avó, teve alguém filmando e eu apareci de lado. Aí eu peguei e falei, nossa, meu nariz é bem reto. Aí todo mundo falou, mas você não sabia? Eu falei, não, porque eu só vejo de frente, pô. Uhum. Não, agora eu só te vejo de lado, né? Quando a gente tá aqui. É. Agora eu vou reparar no seu nariz daqui pra frente todo dia. Não, mas tem gente que já perguntou e tem gente que fala, eu queria ir igual dele. Fala assim pra mim. Ixi, fica lá na clínica Eu quando vou ficar for lá, de você modelo. tá precisando lá? Modelo de nariz. É isso aí. Modelo. É isso, gente, certo? Certo. Então, se você que está assistindo esse episódio maravilhoso aqui que a gente falou de assunto sério e se divertiu ao mesmo tempo e ainda não seguiu o Papo de Escada, tá perdendo tempo, hein? Siga nós nas redes sociais, Instagram, tô repetindo porque o pessoal precisa dar essa força aí pra gente. Muita gente assiste nossos vídeos, vê nossos cortes e não é inscrito no nosso canal e ajuda bastante quando você curte, quando você compartilha. Então, por favor, dá essa moral pra gente e agora pro doutor também, hein? Certo? Certo, Marcelo. Dr. Marcelo Carvas. Dr. não é? Marcelo Carvas. Isso. Dr. E Marcelo também o Carvas e a Clinique. clínica. Clinique Carvas. Clinique Carvas. Clinique é francês, né? Francês, eu nasci na França, então eu tenho É uma isso. raizinha aí do francês. Eu na Turquia nasci. Mas que lugar que... Eu nasci em Paris. É Paris mesmo? Ah, achei que você tava zoando. Não, Sério? verdade. Ele tem lá, inclusive, quem quiser ali também tem conteúdo em francês lá, ele falando, hein? Ah, Vendendo. Tem, pô. Olha E só. a gente recebe É. paciente da França, ixi, É. recebe bastante. Caramba, então mais uma novidade aqui, então, Dr. Marcelo Carve. Doutor Marcelo. Tem que fazer com biquinho. É, Clinique Carvas. Clinique Carvar. Clinique. É. Não, depois que eu falei já em... Qual foi a língua que eu falei, o papo de escada? Foi Não em lembro. Dalê, polonês. Polonês, é. Como seria papo de escada em francês? Ixi. Conversação de... Conversê de le degrau. Escalier. Escalier? Conversação de escalier. Conversação de escalier. Conversação. Conversação Du- de du- escalier. não é? Ah, fala Du você. escalier. Fala você que eu tô Do cansado. escalier. Mas é isso então, beleza? Vamos para o finalmente? Mandando um Finalmente, beijo e um gente. abraço para quem tá com a gente até aqui. E até o nosso próximo. Valeu. Valeu. Tchau. Cadê aquela foto, Fabião? Todo mundo aqui, ó, sorrindo. Vamos lá, 3, 2, 1. Joinha aqui, vai. Boa. Top. Depois você vê se dá pra colocar bíceps no Wesley. Acho que era isso que ele queria quando ele tava.